Oi, pessoas, tudo bom com vocês? Então, gente, para quem tá curioso sobre o resultado do sorteio do livro 100 anos de solidão e daquelas coisas lindíssimas que a Livraria Cultural Store mandou para eu presentear vocês, não se preocupem. Hoje, às 9 horas da noite, vai acontecer o sorteio e o resultado vai ser lá no Instagram, no @carolhiperbole. Então não percam hoje às 9, tá? Mas por enquanto, enquanto não chega 9 horas para se distrair do nervoso, da emoção, fica aqui para descobrir que uma das muitas coisas de Carol é tentar fazer com que as pessoas comecem a gostar de ler. E eu tô sempre dizendo, bom, né, gente, esse canal é para isso, né? Para as pessoas verem como a literatura é uma coisa muito maravilhosa, como ler é uma coisa muito legal. E nessas 2 últimas semanas, alguns alunos meus e alguns amigos vieram me procurar dizendo: Bah, eu costumava ler bastante, mas perdi o hábito, ou eu nunca gostei de ler, mas eu sei que é importante e eu queria aprender a gostar de ler. O que tu me indica? E eu me vi indicando para essas pessoas começarem a ler contos, porque o conto é um pouco mais curto, né? Muitas pessoas disseram: porque eu começo a ler, me dá um sono e eu logo durmo, não saio nem da página. Então eu indiquei para essas pessoas lerem contos. Os contos são menores, são mais rápidos de ler, de repente consegue ler um conto num dia, um conto no outro, e numa semana ler um livro, né? Isso é muito legal, né, gente? E uma semana ler um livro é o máximo. E, coincidentemente, enquanto eu estava indicando para essas pessoas: leiam contos, conto é mais curto, tu vai gostar, é uma narrativa mais rápida, eu li 4 livros de contos em 2 semanas. Então eu resolvi trazer essa indicação desses 4 livros para vocês nesse vídeo hoje se aventurarem neste mundo maravilhoso dos contos. O primeiro livro de contos que eu li dessas 2 últimas semanas foi A Menina Sem Palavras, Histórias de Mia Couto. O Mia Couto é um escritor moçambicano, eu tenho vários livros dele, eu conheci ele através de uma amiga muito querida, aliás, através de 2 amigas muito queridas, a Renata e a Márcia, me apresentaram o Mia Couto e de fato é apaixonante. O Mia Couto, ele tem uma coisa muito especial na linguagem que ele usa para escrever. E quando eu tava lendo esses contos, eu tava pensando: nossa, eu tô lendo uma narração e ela parece uma poesia. E quando eu postei que eu tinha terminado de ler esse livro, uma amiga minha postou assim: é uma prosa que parece poesia. E eu, nossa, não é só eu que tenho essa sensação. Então, gente, o Mia Couto tem vários outros livros de contos, mas o que eu acabei de ler foi A Menina Sem Palavra. E é muito legal, leiam Mia Couto, vão atrás, descubram, porque é muito bacana. Desse livro do Mia Couto de contos, eu separei para ler um trechinho do conto A Menina, as Aves e o Sangue, para vocês terem uma leve ideia de como é então essa linguagem tão poética do Mia Couto. Aconteceu certa vez uma menina a quem o coração batia só de quando em quantos. A mãe sabia que o sangue estava parado pelo roxo dos lábios, palidez nas unhas. Se o coração estancava por demasia de tempo, a menina começava a esfriar e se cansava muito. A mãe então se afligia, roía o dedo e deixava a unha intacta, até que o peito da filha voltava a dar sinal. Mãe, vem ouvir, está a bater. A mãe a corria debruçando a orelha sobre o peito estreito que soletrava a pulsação, e pareciam as duas presenciando o pingo de água em pleno deserto. Depois, o sangue dela voltava a calar, resina empurrando a arrastosa vida. Até que certa noite, a mulher ganhou para o susto. Foi quando ela escutou os pássaros. Sentou na cama, não eram só piares, chio-reinações. Eram rumores de asas, brancos drapejos de plumas. A mãe se ergueu, pé descalço pelo corredor. Foi ao quarto da menina e ajoelhou-se junto ao leito. Sentiu a transpiração, reconheceu o seu próprio cheiro. Quando lhe ia tocar na fronte, a menina despertou. Mãe, que bom que me acordou.
eu estava a sonhar pássaros. O outro livro que eu li, eu escolhi ele porque eu pensei assim, nossa, eu tô lendo tanta coisa assim pesada, histórica, militante, e eu queria uma coisa assim do tipo assim, vou me distrair. Eu quero ler só para me distrair, para viajar. E daí eu peguei um livro que eu tinha muito tempo já na minha estante, que é Paris para um, da Jojo Moyes. Se vocês verem aqui atrás, ó, gente, os meus livros da Jojo Moyes começam aqui e vêm até aqui. A Jojo Moyes é o meu pecado literário, né? Ai, porque algumas pessoas podem dizer, ai, porque é uma literatura menor. Ai, gente, literatura é literatura, não tem menor, não tem maior. Se a gente tá lendo, a gente tá arrasando. E eu amo a Jojo Moyes e eu brinco que é o meu pecado literário, porque é um amor, né, gente? Ai, muitos corações, né? Escorre amor aqui nestes livros. E esses, eu nunca tinha lido contos da Jojo Moyes, eu só li aquela trilogia que todo mundo conhece do Como Eu Era Antes de Você, Depois de Você, Ainda Sou Eu. Li também A Menina que Você Deixou para Trás, A Última Carta de Amor. Todos são romances e é a primeira vez que eu leio os contos dela e muito legal. Gente, tem uns muito divertidos, tem muitos muito românticos. O primeiro livro, que é esse Paris para um, meu Deus. Olha, terminei o conto acreditando no amor de novo, gente. Tão romântico que é, mas já não acredito mais, já parei. E tem um conto muito divertido que é sobre um assalto, gente. E eu não vou contar o conto, só vou dizer que é sobre um assalto que termina de uma maneira muito interessante, é muito bacana. Então, indico vocês lerem Paris para um, da Jojo Moyes. Desse livro, então, do Paris para um e outros contos da Jojo Moyes, eu vou ler justamente um trecho do conto O Assalto. Ai, gente, por favor, vocês têm que ler, tá? Eu achei divertidíssimo. Esse trecho é minha cara, diz assim: não na frente dos clientes, é claro. O meu noivo comprou um anel de zircônia para mim. Fiquei muito orgulhosa, até o Sr. Warburton anunciar que era falso, na frente de todo mundo. Desde então, tenho pavor de ser considerada digna apenas de zircônia cúbica. Ele balançou a cabeça. Isso é horrível. Ainda está com esse cara? Ah, não, ela fungou. Percebi logo que não poderia me casar com um homem que não tinha uma estante de livros. Nem uma única estante de livros? Na casa toda. Nem mesmo uma prateleira pequena no banheiro para Reader's Digest. Muitas pessoas neste país não leem livros. Ele não tinha um único livro. Nem mesmo um sobre crimes reais. Ou um do Jeffrey Archer. Quer dizer, o que isso diz sobre o caráter de uma pessoa? E, gente, tem que ter, ó, se não tiver uma estante de livro, não casa, tá, gente? Não casa. Tem que ter pelo menos 2 livrinhos em casa, pelo amor de Deus. Daí eu pensei, bom, né, já que eu li aqui livros de contos da Jojo Moyes, eu vou ler um livro de contos que eu sei que vai ser um pouquinho mais pesado, entre aspas, vai exigir mais da minha leitura. E eu escolhi No Seu Pescoço, da Chimamanda Adichie. A Chimamanda é muito conhecida por um vídeo que tem que ela fala o perigo da história única. Ela também é conhecida pelo romance Americaná e também pelo um discurso que ela fez, que é um livro pequenininho, Sejamos Todos Feministas. Então esse, eu já li o Americaná e o Sejamos Todos Feministas e tava aqui no seu pescoço, ó, há muito tempo na minha estante. E depois daquela minha limpeza aqui, né, eu pensei, não, eu preciso ler os livros que estão aqui na minha casa, né? Então peguei No Seu Pescoço e me encantei, gente. Me encantei porque são contos que falam bastante da mulher nigeriana, o lugar dela na sociedade, a postura dela, o que exigem, o que não exigem. Falam muito também das mulheres imigrantes, né? Que muitas vão para os Estados Unidos e como é a rotina, como é a vida delas lá, com maridos, com a família ou sozinhas. Eu acredito também que pelo menos aqui em 2 contos a gente consegue ver um pouquinho da vida da própria Chimamanda sendo contada. Então, vale muito a pena conhecer os contos da Chimamanda. Do livro No Seu Pescoço, eu separei um pedacinho do conto que dá o título ao livro, que No Seu Pescoço.
Eu separei esse porque ela tem alguns contos aqui nesse livro que ela tem um narrador muito interessante. Porque a gente pensa muito assim, ó, no primeiro, narrador em primeira pessoa, eu conto a minha história. Narrador em terceira pessoa, o narrador sabe tudo da história da pessoa. Mas esses contos, esse exemplo de conto que eu vou ler pra vocês, traz um terceiro narrador que está falando com o personagem. Então, o começo do No Seu Pescoço é o seguinte. Você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Seus tios, tias e primos pensavam o mesmo. Logo depois de você ganhar a loteria do visto americano, eles lhe disseram: daqui um mês você vai ter um carro grande. Logo, uma casa grande. Mas não compre uma arma como aqueles americanos. Batalhões deles entraram no quarto em Lagos que você dividia com seus pais e 3 irmãos, apoiando-se nas paredes sem pintura, porque não havia cadeiras para todos, para se despedir em voz alta e lhe dizer em voz baixa o que queriam que você lhes enviasse. Em comparação com o carro grande e a casa grande, e talvez com a arma, as coisas que desejavam eram simples. Bolsas, sapatos, perfumes, roupas. Você disse tudo bem, sem problema. Seu tio, que morava nos Estados Unidos, aquele cujo nome estava na ficha de todos os membros da família para a loteria do visto americano, disse que você podia ir morar com ele até se ajeitar. Então, gente, vocês podem reparar que esse narrador parece que está contando a história da pessoa para a própria pessoa, né? E isso me chamou muita atenção. Tem mais um ou dois contos que tem esse narrador. Achei muito interessante. E daí eu pensei assim, bom, li 3 livros de contos, né? De 2 mulheres e de um homem. Vou ler mais um livro de conto, daí escolhi de um homem, para poder fazer assim, pelo menos de 4 livros, né, o vídeo. E eu peguei um pequenininho, né, ele tem, deixa eu dizer para vocês, 68 páginas, ele é do Hernani Müger, Pretérito Revisitado. E eu li ele em 1h30, gente. Eu jantei, me deitei para dormir e eu li ele antes de dormir. E é muito legal como esses 4 livros de contos, eles são completamente diferentes. Aqui a gente tem a vida normal, a nossa vida. A nossa vida tá aqui nesse conto, falando de uma criança que tá viajando sozinha e não quer ser tratada como criança. Eu não sou mais menino, eu não sou mais menino, mas é um menino. Fala de família, de familiares. É muito interessante porque a gente tem a Jojo Moyes com um pezinho bem forte sempre pro lado do amor, do romance, né, do amor romântico. A gente tem a Chimamanda falando trazendo como ponto principal dos contos a figura feminina, a figura da mulher e o que a gente enfrenta na sociedade. Nós temos o Mia Couto com uma realidade de Moçambique. Ele sempre trata a gente assim das revoltas que aconteceram, do processo de colonização, das sequelas e das feridas que esse processo deixou no povo, deixou no país, mas com uma linguagem assim que beira o fantástico, porque ela é tão poética que parece que é uma outra realidade, parece que é um outro mundo que a gente está lendo. E o Pretérito Revisitado, do Hernani Müger, é tão real. Nossa, parece que eu conheço todas as pessoas que estão nesses contos aqui. Então, é muito legal de comparar esses quatro escritores e perceber como que uma estrutura de texto narrativo, que é o conto, pode abarcar uma variação tão grande de temas, de pontos de vista, de realidades, de linguagem. Isso que é a beleza do conto. E desse Pretérito Revisitado, eu vou ler um conto inteiro para vocês. E aí que tá o meu ponto, gente. O conto, ele é uma página frente e verso. Então, para quem quer começar a ler, para quem não tem esse gosto, mas acha que é importante, isso aqui é um ótimo exemplo. Em 5 minutos vocês vão ter lido um conto e quem sabe esse conto já não vai conquistar o coração de vocês para seguir para mais um, e para mais um, e para mais um, e terminar esse primeiro livro de contos e se aventurar em outro livro de contos e perceber que daqui a pouco um romance já pode rolar. Então, esse é um conto que chama E daí? Desejei sua boca.
Não vai dar certo. Vai dar sim. Não. Sim, vamos tentar. Não quero sofrer. Também não. Puxo-a pela mão e a surpreendo. O beijo demorou-se, como as despedidas não desejadas. Não teve soluço, não teve choro, teve sofreguidão. Venha comigo, não posso. Pode, não posso. Não podia, só tinha mãe e era doente. Você sabe que eu não posso. Sei, mas não aceito. Aceite é melhor. Não consigo. Beijamo-nos de novo, novamente, mais uma vez. Fique você. Não posso. Pode. Não podia. 6 à mesa, 1 no colo e pouco dinheiro. Precisava trabalhar. Ter salário fixo no final do mês, a roça minguava. Por que logo você? Sou o mais velho. Vai terminar, eu sei, é longe. Te amo. Te amarei sempre. Vá, venha. Não podiam, porque a vida era assim. Por quê? Ele foi, ela ficou. E daí? E daí, gente, eu amei esse conto, que eu pensei assim, e daí, quem eram esses dois? Quem era? Como é que era o nome? Que idade tinha? Quem eram essas famílias que eles tinham? Onde que eles moravam? O que aconteceu depois? Então, os contos são pequenininhos, contam só um recorte, só um pedacinho da história de alguém, mas a nossa imaginação pode levar a gente para lugares inimagináveis, né, gente? Para quem gosta de terror, histórias de terror, tem esse livro de contos do Stephen King chamado Tudo é Eventual. Desse livro de contos foram retirados 2 histórias para 2 filmes. Um filme é 1408, acredito que o nome do conto é 1408, mas eu acho que o filme chama o quarto 1408 ou 1408, e o outro conto é Andando na Bala, e eu acho que o filme chama Montado na Bala. São 2 filmes de terror que foram adaptados desse livro de contos, então Tudo é Eventual. O outro livro de contos que eu tenho aqui, são 2, na verdade, eu quero mostrar, do Luiz Fernando Veríssimo. O primeiro é Comédias para se ler na escola, é muito legal. Tem uma brincadeira entre os professores de inglês, que nós, professores de inglês, achamos que os Beatles fizeram as músicas pra gente trabalhar pontos gramaticais, né? Pois eu tenho o defeito de achar que o Luiz Fernando Veríssimo fez esse livro aqui pra gente trabalhar pontos gramaticais com os alunos, porque parece que cada conto daqui a gente pode trabalhar uma matéria de português. O outro livro do Luiz Fernando Veríssimo chama Em Algum Lugar do Paraíso, e também são contos muito legais. Eu gosto muito do ritmo da escrita do Luiz Fernando Veríssimo. São contos curtinhos. Para quem está começando a se aventurar pelo mundo da leitura, acho que Luiz Fernando Veríssimo é uma ótima pedida. E um outro livro bem diferente é do Mário Prata, chama Minhas Mulheres e Meus Homens. E esse livro, ele teve a ideia olhando para a agenda telefônica dele. Para você que é jovem e não sabe o que é uma agenda telefônica, era um livrinho que a gente tinha com o nome da pessoa e o telefone fixo dela para a gente ligar. E ele foi pegando a agenda telefônica e ele percebeu que cada pessoa que tinha na agenda telefônica dele, ele tinha uma história bacana para contar. E assim ele fez esse livro. Tá, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado dessas sugestões de ler contos. Se aventurem aí a descobrir alguns escritores de contos e livros de contos para vocês começarem nesse mundo maravilhoso da leitura, ou para vocês darem um tempinho aí na leitura de livros maiores, dar uma relaxada na cabeça, ler alguns contos também. Comenta aí, deixa os comentários de vocês para eu saber o que vocês acharam desses livros, já conheciam algum, já leram algum livro. Indica livros de contos aí nos comentários também, para a galera poder ter mais sugestões. Não esquece de dar uma curtida neste vídeo para dar aquela força. E também compartilha com amigos e amigas que vocês acham que vão gostar desses contos, certo? Um beijo para vocês e até mais ler!